Uma boa notícia envolvendo John, jogador que está no Red Bull Bragantino, que vai ajudar muito o Palmeiras. Mas antes disso eu quero falar sobre a coletiva do Abel. Uma coisa que eu reparei no Abel Ferreira é que é a segunda rodada do Campeonato Paulista, um campeonato que é o menos importante, e o Abel está num nível de estresse e de raiva da imprensa que, cara, tá lá no fim. E aí eu vou dizer uma coisa, porque assim, o Abel Ferreira, ele tem que se preocupar em fazer o time jogar melhor, em fazer o time ter uma melhor saída de bola, e melhorar alguns jogadores como Piquerez e Kelvin, que estão jogando muito mal. Isso é papel do treinador. Toda a resposta do Abel Ferreira, ele fala o seguinte: veja bem, vocês repórteres, vocês não têm noção o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente vendeu de jogador. Toda a resposta dele, ele se autopromove. Toda a resposta. O repórter pergunta uma coisa besta, tipo, o que você achou do jogo? O jogo foi bom, mas vocês têm que entender que o que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz aqui no Palmeiras é um trabalho de alto nível que nenhum outro treinador faz em outros clubes. O que tem a ver, Abel? O cara tá perguntando do jogo. E toda a resposta que você dá é uma resposta querendo se autopromover o tempo inteiro. Parece que você tá com o orgulho ferido, e aí toda a resposta você fala isso. Os repórteres não perguntaram nada disso, cara. Depois, simplesmente, os repórteres acabam perguntando da atuação do clube, se o clube vai, de repente, no mercado buscar jogadores mais experientes, agora com o Andreas machucou, ninguém sabe quanto tempo ele vai ficar fora, e se o Palmeiras está atrás de outros nomes. Uma pergunta simples. Cara, começo de ano, época do mercado da bola, o repórter perguntou, veja bem, que outros clubes conseguem fazer isso, só essa comissão aqui, que trabalha com mais jogadores jovens, cara, o tempo inteiro se autopromovendo com raiva, cara. Abel, posso te falar uma coisa? Essa raiva toda que você tem, pega e coloca, sabe no quê? No jeito do Palmeiras propor jogo, que é o que tá te arrebentando nos últimos 2 anos. Que é o que faz a torcida ficar muito brava com você. Que é o que faz a torcida, de repente, ficar até fazendo piada com o seu trabalho. Você que é um cara tão vencedor. Que todo mundo agora, todo torcedor, a gente acompanha aí nas redes sociais, nos grupos do Palmeiras, todo torcedor, do que sabe muito de futebol ao que sabe bem pouco de futebol, diz o seguinte: o Abel Ferreira, o time do Abel Ferreira é só chutão. O time do Abel Ferreira não tem criatividade, o time do Abel Ferreira só sabe fazer isso. Todo o tempo o torcedor tá falando esse tipo de coisa. E aí você tem que se concentrar suas forças nisso, que é seu pior defeito. Que é o que você tem mais dificuldade de fazer, é o seu time jogar futebol com a bola no chão, é o seu time propor jogo, é o seu time ter uma boa saída de bola. É claro que também, ontem eu percebi algo no jogo, eu não sei se vocês perceberam, cara, eu gosto muito do Gomes, ídolo máximo, capitão, pode fazer estátua pra esse cara, mas como a saída de bola com o Gustavo Gomes fica prejudicada, hein, cara? Porque o Gustavo Gomes, embora seja esse zagueiraço, a saída de bola dele não é boa. A qualquer menção do atacante apertar ele, o Gustavo Gomes já despacha a bola para o mais longe possível. Não é um zagueiro tão bom na saída de bola, então dificulta bastante. O Murilo até acha que sabe sair jogando, o Murilo já é mais confiante para sair jogando, mas erra muito passe. Então assim, aí você tem o Kelvin, no lateral direito, e o Piquerez, que estão em fase técnicas terríveis. Aí a bola vai neles na saída de bola, quando o zagueiro vai rodando do lateral pro zagueiro, pro outro lateral, para tentar achar algum passe e montar a jogada. O passe sai sempre quadrado, sempre muito forte ou muito fraco. Realmente fica difícil saída de bola assim. Então, Abel Ferreira, não adianta você ficar tão bravo com qualquer tipo de pergunta e se autopromover, que não adianta. O seu autopromover, sabe o que é? É você calar a boca de todo mundo e fazer esse time jogar, propor jogo, manter posse de bola. Aí eu mesmo vou vir aqui gravar um vídeo e falar: gente, falei que o Abel não sabe fazer isso, mas ele mostrou que é muito bom e calou a minha boca. É isso que você tem que fazer, Abel Ferreira. Galera, antes de falar do John, a Lena Pereira, só uma coisinha. Ela ontem estava falando sobre as contratações, né? E ao final do jogo ela também falou sobre contratações. E aí que tá, quando ela não aprende, ela não tem alguém que aconselhe ela ao lado. A Lena Pereira fala assim: não, o Palmeiras está sim em busca de atletas, mas nós não temos pressa. Leila, como é que você não tem pressa, minha filha? Eu não consigo entender.
Você não pode falar isso que você não tem pressa. Será que você não entende que se o Palmeiras trouxer o Arias só no meio do ano, de repente se o Arias vier pro Palmeiras, o Arias, ou o Almada, que eu acho que não vem, mas enfim, ou qualquer outro jogador, o Nino, se você só traz no meio do ano, você tem que entender que você perde várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Você perde o Campeonato Paulista, que embora não seja o título mais importante, é um título e nós estamos precisando, tendo em vista que nos últimos 2 anos só ganhamos um Paulista. E você simplesmente fala, não temos pressa. Você tem que ter pressa, Leila. Porque os mesmos pontos agora do Campeonato Brasileiro, que já vai se iniciar agora, os mesmos 3 pontos de cada vitória, são os mesmos 3 pontos lá de dezembro, Leila. Quando for acabar o campeonato. Então você tem que entender isso. Não adianta você falar que não tem pressa. Você tem que ter pressa sim. Você tem que tentar negociar assim. Quando eu falo pressa, não é simplesmente pegar o dinheiro que o Palmeiras não tem, fazer empréstimo e comprar o jogador. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, que se você está em uma negociação, ou por exemplo com o John Arias, ou por exemplo com o Nino, você tem que exigir a vinda deles logo, fazer uma boa proposta e pressionar, cara. E pressionar, tentar seduzir o jogador de alguma forma, seja com dinheiro, seja com projeto, ou seja lá o que for, mas para vir já. Porque o Palmeiras precisa pra já. É óbvio, mas Lucas, só pode vir no meio do ano, não serve? Claro que serve. Mas o que me estranha é a entrevista dela falando, não temos pressa. Como que você não tem pressa, minha filha? Isso mostra, assim, uma certa desconexão com a vida, com o futebol, com o jeito que o futebol brasileiro é, o quão equilibrado é o futebol brasileiro. Olha o Palmeiras, chegou nas finais, contra o Flamengo, final da Libertadores, jogou 1-0. Joguinho morto. O Flamengo jogou um pouco melhor, mas jogou morto. Era pro Pulgar ter sido expulso, o Palmeiras poderia ter sido campeão da Libertadores se jogasse um pouquinho mais. É o detalhe. Olha o Campeonato Brasileiro, 3 pontos atrás, é o detalhe. E aí você acha que, não temos pressa. Esse período aqui que você não tem pressa, tem um monte de jogos aqui que pode ser o detalhe que vai bater campeão lá no final do ano. Então assim, às vezes eu vejo a Leila Pereira dando entrevista, eu acho ela muito desconectada do mundo do futebol. Parece que acho que ela confunde um pouco o mundo corporativo, que é o mundo lá da Crefisa, da FAM, que aí de repente você faz reuniões com as pessoas de terno e gravata, com os acionistas, com não sei quem, negocia algo, aí essa paciência. Futebol é outra coisa, Lili, esquece o mundo corporativo, esquece. E parece que você é muito desconectada da realidade. Galera, e sobre o John, o Zenit da Rússia fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo John e a negociação já está bem avançada e o Palmeiras, por ter 40%, pode receber 8 milhões de euros nessa negociação, entre 7 e 8 milhões, aí sempre varia um pouco de acordo, né, com quanto vai ficar para o jogador. Cara, e esse valor é muito bom, porque é um valor que, o Arias estavam pedindo aí, quanto? 100 milhões? Então assim, se 100 milhões, 113 milhões, então é um dinheiro que pode ajudar muito o Palmeiras a pegar essa grana e investir num grande jogador. O John, quem diria, né, que quando esteve aqui, quando estava na base era destaque, quando jogou no profissional não conseguiu atuar bem, teve muitas chances, mas sempre quebrou a bola, tropeçava na bola e realmente quando foi pro Bragantino virou outro jogador, ou outro jogador não, né, ou só voltou a ser o que ele era, né, porque realmente jogar no Palmeiras é muito mais difícil que jogar no Bragantino, né. Você dominar a bola lá no Allianz Parque e errar o primeiro, o segundo passe, a gente sabe que a torcida já começa, né, a vaiar, a xingar, a resmungar. Nem todo jogador jovem vai ter a personalidade de, eu errei 2, mas eu vou continuar concentrado, eu vou continuar jogando meu futebol. Às vezes o cara se abate, começa a jogar mal, e aí dá no que dá. Ele tentou, não conseguiu demonstrar seu futebol aqui no Palmeiras, e lá no Red Bull Bragantino voou, é o melhor jogador do Bragantino hoje, o dono das bolas paradas, é o jogador que faz muitos gols, líder de assistências, e despertou interesse russo. Aí, Rússia, Nino, John, né, Leila? Dá pra de repente você fazer algo aí, né? Enfim, mas se você não quiser o zagueiro Nino, que pega esse dinheiro e consiga investir, porque pra mim, gente, o nome que o Palmeiras mais tem que trazer, o Palmeiras precisa sim muito de um zagueiro, principalmente um zagueiro que tenha boa saída de bola. O Palmeiras precisa sim de um camisa 5, embora tenha esse menino da base, né, o Luiz Pacheco, tem o Larson, e que o Palmeiras, de repente, usando esses meninos, eles podem suprir sim, de repente eles podem sim, porque são bons jogadores,
O Abel até falou disso ontem na coletiva, que se traz outro jogador, o Luiz Pacheco meio que, né, perde seu espaço. Mas fatalmente, eu pegaria esse dinheiro e investiria no Arias. Porque pra mim é o jogador que você coloca com uma certeza. É estilo Vitor Roque quando vê. Ah, pegou o Vitor Roque, será que vai dar certo? Claro que vai, cara. Solta esse moleque no ataque lá pra você ver se ele não vai desequilibrar. Pra mim é a mesma coisa do John Arias. Se ele vem pro Palmeiras, você dá a camisa pra ele e fala, amigão, fica lá na sua posição e joga o seu futebol. Pode ter certeza que ele vai entregar um monte de gols, assistências e vai decidir um monte de jogo grande. E jogos pequenos, então, nem se fala. Então, creio que pode ser uma ótima notícia para o Palmeiras para conseguir os objetivos e contratar esses jogadores que a gente tanto precisa. Quem diria que o John estaria ajudando a gente na temporada 2026. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Volto mais tarde com mais notícias do Verdão, se algumas dessas negociações avançarem. Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você acha sobre tudo isso e volto mais tarde com mais vídeos. Valeu, galera!